Olá! Quando lancei o primeiro vídeo aqui do canal @olibertador, falando sobre as origens do sofrimento, eu prometi logo em seguida que faria um outro vídeo falando sobre as soluções para o sofrimento, o fim do sofrimento. E é isso que nós estamos fazendo agora. Eu vou citar aqui um dado da Igreja Católica. Isso não quer dizer que você tenha que ser católico, religioso, evangélico, não quer dizer que eu seja, mas apenas algo que pode ajudar. A Igreja Católica formulou a doutrina dos 7 pecados capitais, que são egoísmo, avareza, ganância, inveja, gula, sensualidade ou luxúria, orgulho, ira, preguiça. São esses os 7 pecados capitais que a Igreja Católica formulou. É claro que essas coisas todas, elas contribuem para o sofrimento. E nisso a Igreja Católica foi muito feliz. Porque essas coisas levam as pessoas ao vício, levam a vícios, né? Levam as pessoas à depressão, levam as pessoas à violência, enfim. Eu repito para você: egoísmo ou avareza, inveja, gula, sensualidade, orgulho, ira e preguiça. Aí você poderia me questionar: mas Walter, como é que eu vou me livrar do meu pecado, do meu erro? E se eu tiver mais do que um? E se eu tiver os 7? Né? Se eu for egoísta, se eu for invejoso, se eu for guloso, se eu for sensual, pratico sexo irrefreado, desmedido, se eu for irado, uma pessoa iracunda, uma pessoa impaciente, e se eu for preguiçoso? Como é que eu vou acabar com o meu sofrimento? Não se preocupe. Existe um jeito, existe uma forma, existe uma maneira mais leve, mais fácil para você se livrar do seu sofrimento, dos vícios, dos erros, dos pecados que te levam a sofrer. São só 3 coisinhas, 3 coisas. Você precisa entender o que eu vou dizer, porque você mesmo ou você mesma vai se induzir, vai se levar a aplicar a si mesmo. Eu estou te revelando algo, esse algo vai te iluminar e você vai aplicar a si mesmo o que eu vou te revelar. Nós erramos ou pecamos e sofremos basicamente por 3 razões. Nós temos maus pensamentos, nós usamos más palavras e nós praticamos más ações. Maus pensamentos, más palavras, más ações. O mau pensamento, ele pode ser adquirido através do ambiente. Você vive num lugar onde tem muita mentira, onde tem falta de respeito, onde as pessoas são depravadas, muita ignorância, não chegou ali a educação de bom nível. Então você vive num lugar assim e a tendência é que o ambiente te influencie e você se torne também uma pessoa assim. Isso é humano, isso é natural. E é muito difícil que não se torne. Porque o ambiente, os costumes, eles têm um poder muito grande sobre as pessoas. Então, o mau pensamento, você pensar em mentira, você pensar em agressão, pensar em violência, pensar em vingança, são uma das causas do sofrimento. Eu falei que, em segundo lugar, vem as más palavras. As más palavras. Como nós falamos bobagem.
E quando eu digo bobagem, eu não me refiro a palavrões, não. Isso é o de menos, isso é o pecado de menos. Eu me refiro a mentir, eu me refiro a julgar, eu me refiro a caluniar, a injuriar, a difamar. Tudo isso nós fazemos, os seres humanos praticam com as palavras. E palavra é ação. Olha, eu vou citar um exemplo aqui. Tem mães que descarregam, e pais também, que descarregam nos filhos suas frustrações. Xingam os filhos de tudo quanto é nome, de filho daquilo, de ladrão, quando o filho põe a mão no que é dos outros, ou até rouba, furta, diz que não vale nada. Isso é só um exemplo. As pessoas que fazem isso, elas estão decretando que o filho é ladrão, que o filho não vale nada, que o filho é qualquer coisa de ruim que sair da boca desses pais. Então, esse erro, esse pecado, esses xingamentos vão ficar no subconsciente dessa criança ou desse jovem. E o subconsciente tem um poder muito grande, porque um dia ele vai botar isso para fora. E a lembrança de que ele foi frequentemente chamado de filho daquilo, de ladrão, foi frequentemente dito de que ele não presta pelos próprios pais. Então eu estou citando aqui um exemplo apenas de como nós, humanos, usamos mal as palavras. E elas levam ao sofrimento. O terceiro exemplo, terceira saída, mais leve do que enfrentar os 7 pecados capitais, né? Do que enfrentar o egoísmo, a ira, a gula, a inveja, o mau uso do sexo, a sensualidade, a ira, a preguiça. Em vez de enfrentar todo esse turbilhão de inimigos, de problemas, você enfrenta 3. Você passa a ter bons pensamentos, você passa a usar bem as palavras. Eu vou citar mais um exemplo religioso. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. E isso é sintomático, porque se você emite um xingamento, se você humilha um filho, se você decreta que seu filho é um ladrão ou que ele não vale nada, é porque seu coração, infelizmente, está cheio disso, não tem como negar. Isso é um irrefutável. Outra coisa que nós precisamos deixar bem clara também é que, agora sim, a Bíblia diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que significa isso, Walter? Palavra torpe, palavra que ofende, palavra que entristece, palavra que lança dúvida, palavra que magoa. Não saia. E palavras levianas, jogar a conversa fora também, perder tempo falando de passado, falando da vida alheia. Tudo isso é torpe. Por outro lado, a Bíblia também diz que as vossas palavras deem graça a quem as ouça. Que as vossas palavras deem alegria, alívio, leveza a quem as outras. E em terceiro lugar, uma maneira mais simples de combater o sofrimento, de se curar dos vícios, dos erros que fazem sofrer, em terceiro lugar está más ações. A pessoa que pratica más ações. Isso está muito ligado a ir a lugares viciados, a lugares carregados, a lugares onde se pratica a injustiça, o erro. Então, é preciso estar alerta. Não é em qualquer lugar que nós devemos colocar os nossos pés, porque dali só vai sair sofrimento. Então, recapitulando,
para você começar a se curar do sofrimento, se livrar dos vícios, se livrar dessa tristeza, desse desânimo. Primeiro, ter bons pensamentos. Evite deixar entrar na sua mente, na sua cabeça, coisas ruins, coisas que fazem sofrer. Violência, mentira, inveja, vingança. Evite. Segundo, evite as más palavras. Evite palavras que façam mal aos outros, porque esse mal vai voltar para você na mesma proporção. E em terceiro lugar, cuidado com os lugares onde você vai. Evite más ações. Evite coisas que vão causar sofrimento a alguém e até a você mesmo. E assim, nós estaremos sentindo a mudança, sentindo o decréscimo, a diminuição do sofrimento, na medida em que vamos avançando no progresso de obter essa mudança do pensamento, nas palavras e nas ações. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, nos ajude, porque o canal O Libertador é um ombro amigo, um peito para reclinar a cabeça, uma mão estendida para aquele que necessita. Muito obrigado.